Imagina que você está querendo ler alguns artigos, entrevistas, algumas coisas interessantes que Foucault tem escrito para além de suas obras. Na verdade, muitas vezes, coisas até mais simples e mais acessíveis, né? Vamos ler um artigo, vamos ler uma entrevista, né? Se adentrar nas obras de Foucault logo de cara pode ser um pouco complicado. Eu já tenho um vídeo sobre um livro introdutório para Foucault, mas é legal começar a ler Foucault a partir de alguns artigos ou entrevistas. E a boa notícia é que Foucault não tem pouca coisa, tá? Isso aqui são só a versão brasileira dos ditos escritos, tá? A versão francesa são 4 livros, mas a grossura dos 4 livros compensa tudo isso aqui, tá, gente? Então, por isso eu fiz um vídeo onde eu seleciono 10 artigos que eu considero muito interessantes para serem lidos dentro desses ditos escritos. Nem todos os ditos escritos são contemplados, porque alguns eu acabo selecionando mais de um dentro de um e deixando alguns de fora. Só 10, tá? Eu faço até uma menção honrosa de alguns depois, mas tem muita coisa interessante e relevante escrita por Foucault. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Quem não se conhece o canal, quem está chegando agora, eu gostaria de convidar a se inscrever, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e fazer o comentário de engajamento. Então, vamos lá. Já vamos pular direto para o Ditos Escritos 2, tá? No Ditos Escritos 2 eu recomendo a leitura de uma entrevista chamada Nietzsche, Freud e Marx. Talvez seja um dos artigos mais complexos da minha seleção, tá? Eu tentei selecionar uma série de coisas simples, mas esse Nietzsche, Freud e Marx é muito importante porque você entende melhor o pensamento de Foucault a partir do próprio comentário que ele faz de alguns grandes pensadores que são, né? Obviamente Nietzsche, Freud e Marx. Então Foucault, ele é assumidamente um nietzschiano. Ele não é marxista nem freudiano, mas ele tem bastante influência, né? Então ele vai considerar que esses 3 pensadores, então, são bastante relevantes para a história do pensamento ocidental. Ele vai fazer uma série de considerações interessantes sobre a questão da interpretação, a questão da hermenêutica. Eu diria que, inclusive, que embora Foucault não se auto-intitule pós-moderno, esse é um dos artigos mais pós-modernos de Foucault. Eu vou até fazer uma citação porque eu não resisto. O segundo tema que eu gostaria de lhes propor, e que inclusive está um pouco ligado a esse, seria indicar, a partir desses 3 homens de que falamos há pouco, que a interpretação finalmente tornou-se uma tarefa infinita. O segundo artigo que eu gostaria de indicar, ainda no Ditos Escritos 2, se chama O que são as luzes. É um artigo, inclusive, que ele está comentando sobre Kant. Ele vai dizer que Kant traz para a história da filosofia a grande questão, o que somos, pensamos e fazemos hoje. Ou seja, uma história do presente. Então Kant ele vai escrever um artigo sobre o que é a Aufklärung, tá? Sobre o que é o iluminismo, um artigo para um jornal mesmo, e o Foucault ele vai analisar, tá? Eu posso até fazer eventualmente vídeo tanto sobre esse artigo quanto o artigo kantiano também, que é muito interessante, tá? Mas é uma análise desse artigo. Nesse artigo Kant, então, tá? O Foucault está analisando o artigo de Kant. Kant vai entender a Aufklärung, ou o iluminismo, né? Como a saída do ser humano de sua menoridade. Por menoridade, ele entende o estado em que nós, em nossa razão, aceitamos mais a autoridade do outro do que nos engajamos com a própria razão para entender e decidir as coisas. Então Kant faz uma problematização da menoridade e uma problematização da razão e uma problematização então desse vício que a gente tem em aceitar a autoridade alheia nas questões que deveríamos ser o mais racional possíveis, e o Foucault vai estar então falando de certa forma dessa problematização kantiana, né? Então talvez valha a pena ler o artigo do Kant também, que é um artigo bem pequenininho que vocês inclusive acham na internet. O terceiro artigo está no Ditos Escritos 4. O nome dele é A Prisão Vista por um Filósofo Francês. Vocês já devem saber que Foucault escreve uma obra chamada Vigiar e Punir, onde ele trata da questão do poder disciplinar das prisões. Esse artigo ele é excelente para quem
vai ler ou já leu Vigiar e Punir. Ele tem uma linguagem mais simples, ele vai mais diretamente ao ponto, porque é um artigo, não é um livro inteiro. Ele trata da questão da delinquência, ele trata da questão de como a prisão produz delinquência e como isso faz parte do próprio objetivo da prisão, da própria estrutura prisional, e ele esclarece uma série de coisas interessantes, inclusive sobre essa estrutura de poder que vai sistematicamente enclausurar uma classe em nome de uma estrutura, em nome do poder de uma classe dominante. Eu diria até, né, se falei que o primeiro artigo que eu recomendei é um dos mais pós-modernos, eu diria que esse é um dos mais marxistas, embora não seja efetivamente marxista, tá? Mas é que ele coloca realmente a questão em termos de classe. Quarto artigo, ainda no Ditos Escritos 4, Omnes e Singulati, uma expressão em latim que significa, traduzida livremente, todos e cada um, com o subtítulo Uma Crítica da Razão Política. Nesse artigo, Foucault vai falar sobre razão de Estado e poder pastoral. Também temos aula sobre poder pastoral aqui, tá bom? Esse é um dos artigos mais opiniosos e ferrenhos e incisivos de Foucault. Eu vou até fazer uma citação para dar aquela provocada, se bem que descontextualizada, então fica o convite para o artigo, tá? Podemos dizer que o pastorado cristão introduziu um jogo que nem os gregos nem os hebreus haviam imaginado. Um estranho jogo cujos elementos são a vida, a morte, a verdade, a obediência, os indivíduos, a identidade. Um jogo que parece não ter relação alguma com o da cidade que sobrevive através do sacrifício dos seus cidadãos. Combinando esses dois jogos, o jogo da cidade e do cidadão, e o jogo do pastor e do rebanho, no que denominamos os estados modernos, nossas sociedades revelaram-se verdadeiramente demoníacas. É bastante raro a gente ver Foucault usar um adjetivo tão pejorativo para se referir a algo. Quinto artigo está no Ditos Escritos 5 e se chama A Filosofia Analítica da Política. Embora não tenha vídeo sobre o artigo especificamente, eu já usei ele para fazer alguns vídeos. Nesse artigo, Foucault fala sobre estados filosóficos, filosofias da liberdade, contrapoder e o próprio papel da filosofia. Então é muito interessante ver Foucault engajado em discutir qual que é o papel da filosofia na condição de filósofo ou na condição de alguém que se entende mais ou menos como um filósofo. Ainda no Ditos Escritos 5, e talvez um dos artigos mais importantes dessa lista, a gente vai ter a ética do cuidado de si como prática de liberdade, onde ele vai falar de libertação versus práticas de liberdade, tá? Então, libertação ou liberação, como é traduzido, que eu não gosto da tradução, prefiro libertação, é diferente de práticas de liberdade. Isso dá para problematizar uma série de coisas. Ele vai falar de estados de dominação e relações de poder. Ele vai abordar a questão do cuidado de si, ele vai falar sobre gregos, platônicos, estoicos e o próprio Sócrates e a questão do cuidado de si e da verdade, e mais uma série de questões bastante interessantes. O sétimo artigo é intitulado Da Amizade como Modo de Vida e continua no Ditos Escritos 5. Eu diria que o Ditos Escritos 5 é o Ditos Escritos mais importante, pelo menos para minha trajetória. Esse é um dos raros momentos em que Foucault fala sobre a homossexualidade, a questão da homossexualidade e também sobre a questão da amizade, tá? O grande amor da vida de Foucault não é um relacionamento tradicional, ele vai chamar de um estado de paixão. É como se fosse uma amizade mais sexualizada, mas com uma série de complexidades, que é com Daniel Defoe, mas eu tô aqui já projetando uma série de coisas. Enfim, é bastante interessante ler esse artigo para saber um pouco sobre esse contexto e sobre o pensamento de Foucault sobre essa questão bastante atual. E nesse artigo ele também está bastante provocativo. Eu gosto dos artigos provocativos, tá, gente? Vou até fazer uma citação. Penso que é isto que torna perturbadora a homossexualidade. O modo de vida homossexual, mais do que o próprio ato sexual. Ele está falando da amizade. Imaginar um ato sexual que não se conforma à lei ou à natureza não é isso que inquieta as pessoas, mas que os indivíduos comecem a se amar, eis o problema. Basicamente ele está falando que esse papo de eu estou incomodado porque isso não está contra a natureza, etc. é balela. Eu já fiz até uma reflexão sobre isso no caso Tami Miranda, tá? Mas enfim, se eu poder ver o Foucault falando sobre essa questão de uma maneira incisiva é bastante interessante. O oitavo artigo, a gente dá um salto enorme para o Ditos Escritos 9 para pensar no artigo intitulado O Sujeito e o Poder.
Na verdade, esse foi o primeiro artigo que o meu orientador me recomendou ler. Esse artigo foi relevante, inclusive, para fazer o projeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado. É um artigo bastante complexo que Foucault já vai escrever no final da sua vida, pensando em toda a sua trajetória intelectual. Ele é bastante relevante para esclarecer e para deixar bastante nítido uma série de questões, uma série de coisas. É um artigo que até tem uma linguagem simples, mas um conteúdo complexo. Ele também é encontrado no livro Foucault, Uma Trajetória Filosófica, de Dreyfus e Rabinoff, ou como é que se pronuncia isso daí, não sei, porque ele é uma entrevista com esses dois autores, que são dois norte-americanos, que vão estudar o pensamento de Foucault, vão se interessar pelo pensamento de Foucault e vão escrever um livro sobre isso. Nesse artigo ele vai trabalhar a questão da filosofia desde Kant. Foucault, embora não seja um kantiano, ele leu bastante Kant, ele é bastante influenciado por Kant. Ele vai trabalhar o surgimento daquilo que ele chama de lutas em torno da questão de quem somos nós. Ou seja, ele vai dizer que a história da humanidade encontra uma série de lutas contra as formas de dominação e exploração. Essas lutas são bastante importantes, mas a atualidade está vivendo um momento onde, para além das lutas sobre forma de dominação e exploração, a gente também está vivenciando uma série de lutas em torno da questão quem somos nós. Eu já tenho artigos sobre uma obra que vai surgir depois de Foucault, que é a identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall, tá? Tem alguns vídeos sobre isso, inclusive, mas Foucault está, de certa forma, sem usar o termo, ele está falando sobre essas questões de identidade, sobre essas lutas por identidade. E uma palhinha também sobre a questão do poder pastoral, que também já foi trabalhada no Omnis e Singulate. O 9º artigo é uma entrevista, na verdade intitulado Uma Entrevista de Michel Foucault por Stephen Higgins. Todos os ditos escritos têm uma série de entrevistas muito interessantes, tá? Essa é mais uma delas. Ele fala sobre ter deixado a França, ele dá uma série de alfinetadas sobre a relação burguesa com a masturbação infantil, inclusive falando sobre a questão do prazer da intervenção burguesa nessa questão. Ele vai falar também sobre drogas, música, ética e prazer, e mais uma série de questões, até eu diria bastante pessoais, por isso que também eu escolhi, porque eu sei que as pessoas têm bastante interesse não só na obra de Foucault, mas no próprio Foucault e nas visões de mundo dele. Essa é uma boa entrevista para esse tema. E por último, ainda no Ditos Escritos 9, sobre a genealogia da ética. Mais uma entrevista interessante, onde Foucault fala sobre técnicas de si, Grécia Antiga, estética da existência e espiritualidade. Exatamente, Foucault, o ateu Foucault, fala sobre espiritualidade, mas claro, sobre uma visão até eu diria pós-moderna, tá bom? Então fica aí o convite para ler o artigo. Então eu espero que vocês tenham gostado da seleção, que isso incentive vocês a lerem alguns artigos, tá? Obviamente, me dói muito o coração fazer essa seleção. Obviamente, se eu fizesse em outro dia, já seriam outros artigos, porque tem muitos artigos interessantes. Eu vou inclusive fazer uma série de menções honrosas de artigos que eu considero bastante importantes. No Ditos Escritos 2, O Filósofo Mascarado, que inclusive é um artigo que ele dá de maneira anônima e só vai ser publicado, que foi Foucault, depois de Foucault já estar morto. No Ditos Escritos 3, O que é um autor? No Ditos Escritos 4, Conversação com Michel Foucault. Da Natureza Humana, Justiça contra o Poder, que é a entrevista que Foucault dá com Chomsky, que também tem vídeo aqui no canal. E ainda Os Intelectuais e o Poder, que é uma entrevista que ele dá com Deleuze, também no Ditos Escritos 4. No Ditos Escritos 5, Polêmica, Política e Problematizações, também tem vídeo no canal, mas também o artigo Verdade, Poder e Si Mesmo. No Ditos Escritos 6, um artigo intitulado O Poder, uma Besta Magnífica. No Ditos Escritos 9, O Jogo de Michel Foucault. Também uma entrevista intitulada Michel Foucault, uma entrevista, Sexo, Poder e Política da Identidade. E por último, no Ditos Escritos 10, uma conferência intitulada A Verdade e as Formas Jurídicas, que inclusive foi ministrada aqui no Brasil. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso incentive um pouco a leitura. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like, toda aquela coisa. E é isso aí, boa noite.